Eu irei ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis, o capítulo 5, o versículo 11 e o 14, que diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpa. Vamos à história de Naamã. Naamã, ele foi um vitorioso, ele era um comandante do exército da Síria. Ele era um homem rico, bem sucedido. Ocorreu que um tempo ele ficou enfermo de enfermidade lepra, que era um castigo naquele tempo e que a pessoa era considerada imunda, era excluída da sociedade. Naamã, quando percebeu que estava com aquela lepra, se desesperou, mas como ele era chefe, ele era o comandante do exército da Síria, ele era rico, ou seja, ele também tinha os escravos. E um dos seus escravos que havia sido trazido de Israel era uma jovem israelita, que ao ver daquele jeito, disse para a mulher dele, a esposa dele, que havia um homem em Israel que poderia curar ele. Quando falou isso, ele foi até este homem, cujo nome era Eliseu. Eliseu não saiu fora para atendê-lo. Eliseu não foi lá fora conversar com ele, porque ele era uma pessoa de alto patamar. Mas ele apenas mandou um recado pelo seu servo, dizendo: vai no Jordão e banha-te 7 vezes. Quando ele ouviu isso, ele se indignou, porque ele era uma pessoa do alto escalão. Ele achava que Eliseu tinha que ir lá e mostrar reverência com ele. Ele se indignou também porque Eliseu mandou ele se banhar num dos rios mais sujos que havia naquela época, que era o Rio Jordão. E até mencionou o nome de outros rios mais limpos que ele poderia se banhar. Mas reparamos que no versículo 14, ele decidiu, foi no Jordão e tomou os 7 mergulhos. E depois desses 7 mergulhos, ele foi curado. A nossa vida pode ser comparada com uma vida de Naamã. Naamã, para ele conseguir a vitória, ele teve que se humilhar. Para ele conseguir a bênção, ele teve que mergulhar 7 vezes. Não foi 6 e não foi 8, e sim 7 vezes. Se quisermos receber o milagre da parte de Deus, devemos fazer o que Deus manda por completo. Porque às vezes ele poderia ter parado no sexto mergulho, e ele estaria a um passo da vitória, mas ele iria perder. Muitas vezes nós paramos quando estamos perto da vitória. Às vezes não conseguimos vencer as tribulações, mas eu quero dizer, assim como ele teve que mergulhar 7 vezes para conseguir a vitória, assim nós devemos se humilhar e obedecer a Deus passo a passo para receber a bênção. Amém.